muito especial. Ítalo Nordman, nome diferente, né, Ítalo? Ele é neuroortopedista em São Luís do Maranhão. Gente, é o seguinte, sempre foi comum observarmos pessoas que apresentam pernas tortas para dentro ou para fora. Essas pessoas, que são chamadas de cambotas ou zambetas, podem realizar tratamento para conseguirem a postura ideal das pernas. O problema ele se desenvolve principalmente na fase infantil, porém, quando acompanha a pessoa até a fase adulta, pode provocar problemas de coluna, artrite nos joelhos, desconfortos intensos, dores fortes nas articulações, nas costas e nos quadris, nos músculos. E é sobre isso que nós vamos falar agora com esse neuroortopedista, que inclusive tem muitas dicas aqui para a gente que está assistindo aí o programa Canal Saúde. Inclusive, doutor Ítalo, muitos telespectadores pediram para que nós procurássemos um profissional nessa área, porque tem muitas pessoas que realmente têm filhos em casa, que apresentam já esses problemas e que ficam realmente sem saber qual a solução. Quais são os tipos mais comuns de problemas que deixam as pernas da criança torta? Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Carla. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar explanando sobre o assunto, que é uma dúvida frequente dos pais no consultório. Eu sou ortopedista infantil, ortopedista pediátrico, né? E a gente atua também na área da neuroortopedia. Mas então, durante o desenvolvimento da criança, existem algumas alterações que a gente chama de fisiológicas, ou seja, é esperado que apareça. E aí a gente tem uma série de alterações. O genovaro, que seria o cambota, o genovalgo, que é o zambeta, a dor do crescimento, andar na ponta dos pés. Todas essas alterações, elas têm uma idade para aparecer e para ir embora. Quando é fisiológico, quando é do desenvolvimento. Quando ela foge o padrão da idade, aí a gente tem que ficar de alerta e descartar patologias, porque existem também doenças que causam essas alterações, e aí é que a gente tem que ficar atento. Raquitismo, displasias ósseas, doenças das linhas do crescimento, tá certo? Mas focando no genovaro e no genovalgo, né, que são as alterações angulares dos membros inferiores. O genovaro, por exemplo, o cambota, é esperado que ele apareça nos primeiros 2 anos de vida, devido à posição que a criança fica na barriga da mãe, ou a criança começa a andar um pouco precoce, né? E aí essa perna tende a angular. Depois dos 2 anos, é para essa perna começar a alinhar. Se ela não alinhar, a gente não aceita mais, tem que iniciar o tratamento. Por quê? Por que a gente não quer que essa angulação ela seja progressiva? Porque com o tempo, como você falou na introdução, essas alterações elas geram desgaste na articulação do joelho, que é onde suporta e passa o peso do corpo, o eixo mecânico, o eixo de carga. E aí vai gerar artrose precoce, né? Artrite e sobrecarregar com o tempo também outras articulações. O genovalgo, que seria o contrário, o joelhinho para dentro, ele é esperado que ele apareça depois dos 2 anos, quando está saindo o varo, né, o cambota, entra o genovalgo depois dos 2 anos, e aí ele vai tendendo a piorar até os 4 anos, depois essa perna começa a alinhar. Da mesma forma, quando a criança foge do padrão, por exemplo, ela continua piorando depois dos 4 anos, aí a gente não aceita, a gente tem que tratar, independente de ter ou não ter doença por trás. Mas é claro que antes disso sempre deve se descartar se tem alguma patologia por trás, para a gente considerar que seja apenas uma alteração fisiológica. Doutor Ítalo, inclusive aqui no nosso estúdio, o meu cinegrafista, o Pontes, ele está falando para mim, tá te escutando, e está falando, Carla, a minha netinha, ela só caminha nas pontas dos pés. Ela não, o pezinho não fica fixo, é só na pontinha dos pés. Isso é um problema também que pode acontecer com a criança? A partir de que idade os pais já devem levar também? Porque nessas outras situações você falou que quanto mais cedo, melhor, né? Andar na ponta dos pés pode ser
o primeiro sinal de uma doença, por exemplo, uma doença neurológica, paralisia cerebral, ou uma sequela de trauma, infecção na articulação do tornozelo, ou encurtamento congênito do tendão de Aquiles, mas na grande maioria das vezes ela é fisiológica, ou seja, é do desenvolvimento. A criança, nos primeiros 3 anos de vida, por uma questão de equilíbrio, ela tem uma tendência a andar na ponta dos pés. Mas é claro que deve-se passar por um especialista para estar descartando qualquer patologia, né? E depois dos 3 anos, independente de ter ou não ter doença, a criança não pode mais andar na ponta dos pés. Por que a gente não quer que ela ande na ponta dos pés? Não só por uma questão estética, cosmética, mas porque de tanto andar na ponta dos pés, ela vai começar a encurtar o tendão de Aquiles, vai sentir dor, gera instabilidade na marcha, vai ter queda, tropeço, e aí com o tempo começa a sobrecarregar coluna, quadril. E aí, enfim, é uma bola de neve, né? Inclusive tem uma Então, tem que cuidar, né? sim. Aí tem que procurar um especialista para estar fazendo o exame físico direitinho, avaliar se a necessidade ou não de solicitar exames complementares para estar descartando qualquer patologia e confirmar que seja apenas uma alteração fisiológica do desenvolvimento e não patológica. Inclusive, tem uma telespectadora que acabou de enviar uma mensagem aqui, assistindo a nossa entrevista também, falando a mesma coisa que está acontecendo com a netinha do Pontes. A neta do Pontes tem 2 aninhos, mas essa mãezinha falou aqui para mim que o filho dela tem 8 anos e que ele continua andando nas pontas dos pés e que ela já está bem preocupada. 8 anos, aí já passou dessa idade que eu te falei, dos 3 anos, né? Com certeza ele já deve ter algumas alterações. Por exemplo, de tanto andar na ponta dos pés, você começa a estimular a parte da frente do pé, o antepé. E aí o antepé ele começa a alargar e o calcanhar que não toca o solo fica fino, forma aquele pé de pato, entendeu? Ele deve ter encurtamento, com certeza, do tendão de Aquiles, né? Pode até já estar sentindo dor. Então, Nesse assim, caso, 8 então, anos é uma idade que já tem que investigar o mais rápido possível, né? e tem que tratar, independente de ter ou não ter doença, porque quando não tem doença a gente chama de equino idiopático, que não tem uma causa, mas tem que tratar também da mesma forma. E é bom fazer a com o tempo investigação, né, gente? É bom fazer a investigação, Com porque certeza. não é Com normal certeza. isso acontecer, né? Se o problema não for tratado, o que pode acontecer na fase adulta, hein? Você já deu aqui várias situações pra gente, mas nós estamos falando aí de idades diferentes, que o ideal é que a criança já vá desde muito cedinho, que os pais já observem isso e já procurem, mas vai acontecer situações, inclusive, já de adultos que estão assistindo o nosso programa, né, e que de repente se veem nessa situação, e aí que muitas vezes quer uma solução nesse momento. E o que você poderia dizer para a gente e o que você poderia deixar como dica final para quem está assistindo aqui ao nosso programa, porque isso é uma observação importante que nós, pais, devemos ter com os nossos filhos, né? A importância de procurar o especialista precoce, por mais que a criança não tenha nada, é porque você vai estar descartando que ele não tem nenhum doença, e se ele tiver, você vai tratar precocemente. E o tratamento precoce, ele é com certeza menos invasivo, mais conservador. Dependendo do caso, tem fisioterapia, tem uso de órtese, tem gesso. Agora, se você passa já para uma idade mais avançada, aí às vezes não tem como fugir da cirurgia, do procedimento cirúrgico, né, que seria mais agressivo, mais invasivo. Então, a principal importância de procurar o especialista precocemente é para a gente achar, fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento menos invasivo possível. Com certeza. Prevenir é sempre a melhor solução, né? Muito obrigada pela entrevista, doutor Ítalo. Tá, obrigado, eu que agradeço, tá? Boa noite. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa Canal Saúde.